Na aula de hoje, a gente vai criar as tabelas dentro da nossa Table Space jornada, tá? Então já deixei pronto aqui, né, os comandos para a gente poder criar a tabela. Então, para a gente poder criar uma tabela, tá? Antes da gente começar, se você não tem familiaridade com SQL Developer, quando eu coloco aqui dois traços, significa que eu estou criando um comentário. E se eu vir aqui e executar isso daqui, essa primeira linha não vai ser executada, vai ser ignorada. Por quê? Porque eu coloquei dois traços que eu estou comentando o meu código, certo? Então, ó, para a gente poder criar a tabela, a gente começa dando um comando create table, tá? Então esse é meu comando. E aqui o nome da minha tabela. Se você observar aqui, ó, a gente vai criar a tabela cliente, produto, pedido e itens do pedido, certo? Beleza, então eu dou aqui um create table, coloco o nome da minha tabela, que no caso é clientes, aí eu abro parênteses, e aqui eu vou informar os campos que eu vou ter na minha tabela. Então, o primeiro campo eu vou ter um IG cliente, tá? Então eu digito aqui IG cliente, que é o nome do campo, tá? Da minha tabela. E aqui, ó, o tipo de dado do ID cliente, no caso é number, tá? Porque ID cliente só pode ser numérico, não posso ter letra. Então por isso que eu coloquei aqui number, certo? E aqui, ó, o nome. Então eu vou criar um campo nome, que é do tipo varchar2. Aí eu coloco entre parênteses aqui o tamanho de caractere que pode permitir esse campo. Então eu coloco o nome da tabela aqui, o nome do meu campo. É do tipo varchar2, aceitando 100 caracteres. Esse varchar2 ele é alfanumérico, aceita número ou letras, certo? Aí o meu próximo campo é o endereço, que é do tipo varchar2 também, com 200 caracteres. Cidade é a mesma coisa, varchar2 50 caracteres, e o estado varchar2 50 caracteres, tá? Eu poderia colocar aqui só dois, caso eu fosse colocar no estado, eu fosse abreviar, sabe? SP, RJ. Vai estar 50 aqui, porque às vezes eu posso querer escrever o nome do estado, tá? Beleza, então eu coloquei esses meus campos aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que definir um campo primário, o meu campo principal, que não vai poder repetir nessa minha tabela. Então o que eu faço? Eu dou aqui o comando primary key, entre parênteses, eu escolho igual desses campos aqui, vai ser o meu primary key, ou seja, eu não vou ter duplicidade de dados, certo? Então no caso aqui, ó, deu o comando primary key, entre parênteses e coloco a ID cliente, que é esse meu campo aqui, certo? Aí eu fecho parênteses, tá vendo? Eu abri aqui, eu fecho ele aqui e coloco a table space jornada. Então eu dou esse comando aqui, table space jornada, ou seja, eu vou criar essa tabela com todos esses campos aqui dentro da table space jornada, tá? Vamos executá-la aqui. Executei aqui, se você observar deu um erro. Eu não tenho privilégio para poder criar a tabela, tá? Então a gente faz, a gente tem que usar esse comando aqui, mas como eu estou conectado com o usuário jornada, eu não vou conseguir, porque não tem privilégio suficiente para eu poder dar permissão. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um selecionar aqui, ó, e vou abrir a minha conexão hora XZ, onde eu estou conectado com o usuário system. Então eu vou abrir aqui, abriu aqui, então eu vou selecionar aqui, vou selecionar essa linha aqui e vou dar um executar. Olha lá, grant bem sucedido. Agora eu volto aqui para a minha jornada e crio a minha tabela. Olha lá, table cliente criado, tá? Aí a gente vai criar a nossa próxima tabela, que é produtos. Aí é o mesmo esquema, eu dou o comando create table e o nome da minha tabela. Eu abro parênteses e começo a informar quais são os campos, tá, que eu vou ter dentro da minha tabela produtos, tá? E por fim, eu fecho parênteses e coloco aqui a table space jornada, ou seja, é a mesma coisa dessa minha primeira tabela. Um detalhe aqui, se você observar, que eu tenho number entre parênteses 10,2 e aqui eu não tenho, tá? O que significa?
que eu vou ter duas casas depois da vírgula, tá? E antes da vírgula eu posso ter até 10 números, tá? Aí aqui mesma coisa, o primary key, qual que é o meu produto que não pode se repetir, que não pode ter duplicidade? É o meu ID produto, a gente sempre tem que pensar nisso. Igual o meu produto que eu não posso ter duplicidade, geralmente é sempre código. Se eu sou cadastro de pessoas, vai ser o CPF, porque eu só posso ter um por pessoa, tá? Então a gente seleciona aqui, a gente cria a tabela aqui. Beleza, olha lá, tabela produto criado. Mesma coisa aqui. Um detalhe, ó, aqui eu tenho o campo date, que é do, como eu preciso, é a tabela pedido, eu preciso ter a data do pedido, eu uso esse comando aqui date, tá? Ali na descrição do vídeo eu vou deixar um link da própria Oracle, ou se eu achar algum outro melhor, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem constar quais são os tipos de dados que tem, tá? No banco para você poder escolher. Porque eu tenho number, eu tenho inter, que é dia inteiro, ou seja, eu tenho vários tipos de dados aqui, tá? Aí, ó, um detalhe aqui, que além do primary key, tá, que é meu ID pedido, eu tenho foreign key, que é a minha chave estrangeira. O que é minha chave estrangeira? Essa minha tabela tem ligação com igual outra tabela que eu já criei aqui em cima. Então, se você observar aqui, ó, eu dou esse comando aqui, de chave estrangeira, entre parênteses, IG cliente. Tá vendo aqui, ó, eu tenho um IG cliente. Por quê? Quando eu for fazer o meu pedido, eu tenho que informar o número do meu pedido, igual o cliente que eu estou fazendo nesse meu pedido, tá? Então, por isso aqui, ó, eu tenho o IG cliente, que vai fazer referência com este meu campo aqui, que é a minha chave primária, certo? Então vamos selecionar aqui. Aí aqui, ó, até dou a referência, ó. Então dou a chave estrangeira, né, foreign key, igual que é o campo, igual que é a referência. Tá vendo aqui, ó, igual que é a referência clientes, aí que é a minha tabela clientes, aí eu abro parênteses e coloco igual que é o campo. Ou seja, estou referenciando essa é minha tabela e esse meu campo, certo? Então vou selecionar aqui e vou dar um executar. Beleza, criei minha tabela pedido. E aqui, ó, a mesma coisa. Agora eu vou criar minha tabela de pedidos. Olha lá, primary key vai ser o ID item, tá? Só posso ter uma primary key aqui nessa minha tabela aqui. Aí, ó, igual que é minha chave primária. Então dou aqui o comando foreign key, ID pedido, que é esse meu campo aqui. Qual que é a referência? Pedidos, minha tabela pedidos, o campo ID pedido. Mesma coisa aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, item de pedido, eu tenho duas chaves estrangeiras. Essa é a minha tabela aqui, faz referência com a tabela pedidos e com a tabela produtos, certo? Então eu vou selecionar aqui e vou dar um executar. Olha lá, tabela itens criados. Beleza, a gente já criou todas as tabelas necessárias aqui para a gente começar depois fazer inserção de dados, fazer nosso select. Um detalhe, a gente vem aqui em jornada. Aqui, ó, não trouxe nada ainda. Deixa eu dar um atualizar aqui. Às vezes demora um pouquinho. Olha lá, deu um atualizar aqui. O que o SQL fez? Já está aqui minhas quatro tabelas. Tá? Clientes, tem pedido, pedido e produtos. Você viu? Se eu selecionar aqui, ó, me dá todos aqueles campos que eu criei, que a gente acabou de criar. Itens pedido. Mesma coisa, pedidos. Tá aqui os campos, produtos. Então eu tenho aqui o campo, qual que é o tipo dele, certo? E é isso. Então a aula de hoje era mais isso mesmo, para a gente poder criar as nossas tabelas. E agora na próxima aula, tá? A gente vai inserir dados dentro de cada tabela dessa, tá? Bom, obrigado e até a próxima aula.